Graça e paz, amém. É motivo de alegria, amém, querida? Você suou? É assim, aí em frente, amém? Aleluia. Ainda a gente vai continuar até a noite. Se você tem energia. Amém. 10h40, ainda a gente tem um bom tempo para estar aqui, amém, irmão? Saiba que a gente, para amar o Senhor, é a gente ser um povo alegre. E um povo quebrantado, cheio de temor no coração. E é isso que a igreja precisa voltar a viver. Os judeus, eles amam tão o Senhor, que eles dançam, os homens dançam, as mulheres também dançam. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus fez a gente para quê? Para adoração. Para a gente adorá-lo, para a gente louvar a Ele. Amém? Hoje de manhã faltou muita gente. Porque está pensando que o Efraim é à noite, mas a gente vai dar continuidade até a noite, amém? Vamos encerrar a noite com o Efraim. A gente ia encerrar de manhã, mas a gente está sentindo no coração que a gente vai levar até a noite o Efraim. Amém? Nesse exato momento, 10h41, o pregador não chegou. Eu acho que o pregador faltou com a gente. Uma falta de compromisso. Amém? Mas o importante é que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita. Essa é uma brincadeira, irmão. Não tem pregador de fora nessa manhã. Essa manhã eu quero encorajá-lo, meu filho, a ele sentir algo diferente, porque o Efraim não é um culto normal. O Efraim é um ambiente onde nós estamos convictos de uma palavra direcionadora. Assim também como no dia de culto. Mas só que no Efraim é muito diferente. A gente vem com a expectativa que vai ser algo tremendo e na realidade acontece. Só porque a gente saiu com expectativa da nossa casa. Mas é essa mesma expectativa que a gente tem que sair nos dias de culto. Essa mesma intensidade, essa mesma dimensão de nós vamos à casa do Senhor como o salmista Davi. E agora você vai entender porque o salmista Davi dizia: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem a ver com espaço, não tem a ver com a tenda, não tem a ver com a arca, tem a ver com Deus, de quem Deus era para Davi. Então Davi ansiava de estar perto de Deus. Não só porque algum momento da festa, mas sim porque Ele era a festa. Ele é o centro. Ele é tudo aquilo que o homem precisa. Porque Ele é. Nós estamos acordados, respirando, porque Ele permitiu de nós estarmos acordados. O nosso coração, muitas vezes, a gente cria expectativa, a gente cria futuros, mas a gente não pensa no amanhã e não pensa no agora. Que o interessante é o agora. Eu não sei quando a gente sai daqui a pouco, mas uma coisa eu sei: a gente já entregou para Ele o que deveria entregar hoje, porque a gente veio estar naquilo que Ele queria. Amém? Você está comigo? Queria convidar o diácono aqui. Estou abrindo caminho para você, como eu fui para Jorginho. Não me desaponte. Amém? Quando eu olhei para ele ontem, eu falei: rapaz, vou botar você no fogo amanhã. Você vai ser meu pregador de fora. Amém? Mas não tinha pregador, irmão. Ontem, quando a gente terminou aqui, que a gente limpou a igreja, depois a gente aqui sentamos junto na mesa para a gente jantar. Só que eu tinha chamado ele, aí eu falei: amanhã você vai ministrar no Efraim. Tinha outra programação para fazer, mas como eu sou sensível ao Espírito de Deus, eu prefiro desfazer tudo aquilo que eu estava planejando. Eu prefiro, porque o interesse mais é que o Senhor cresça e eu diminua. Então eu tinha programado algumas coisas, por isso que eu falei: amanhã é novidade. Mas aí mudou a novidade, eu crio outra novidade. Eu falei: eu vou criar uma expectativa deles que vai vir um pregador de fora. E o pregador é da casa. Amém?
que honrar os de casa. Amém? Prepara seu coração. Queria que você ficasse aí mesmo. Curvasse sua cabeça. Espírito Santo, o ambiente é teu. Jesus, a casa é sua. Deus, faz o que te aprai. Eu te peço por todos nós que estamos aqui, mas também te peço aqueles que estão na live, que a tua palavra alcance pessoas, independente de igreja, independente da placa de igreja. Nós entendemos que a igreja de Jesus é uma igreja única, é a igreja que trabalha para salvar vidas, e nós queremos estar incluída na sua igreja, Jesus. Queremos fazer a tua vontade, queremos estar disposto a gastar nossa vida servindo ao Senhor. Então, se porventura tiver alguém nos assistindo, que a tua palavra, Senhor, seja bálsamo, assim também aqui no ambiente. É isso que nós precisamos nesses dias. A igreja não é para ferir nem para apontar, a igreja é para levantar e cuidar do caído. Nos ensina cada dia mais a ter um enfrente dentro do nosso coração, uma adoração em chamas, uma adoração que ama o Senhor e quer fazer a tua vontade. Nos ensina, Senhor. Queremos ser humilde e simples como o Senhor foi. Abençoa o diácono nessa manhã, que o Senhor coloque uma palavra direcionadora e confrontadora ao nosso coração, que a gente possa perder o nosso sono, que a gente possa sair daqui, Senhor, dizendo: essa palavra falou comigo, não falou com a igreja, falou foi comigo, eu vou tomar posse dela e vou andar sobre ela. Nos ensina, Senhor, a ter um espírito igual de Davi, mesmo errando, mas confessando diante do Senhor que pecou. Muito obrigado, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. É forte, irmãos. Eu confesso que eu estou muito feliz com Deus, né? Mesmo assim, que quando a gente é pego de surpresa, mas apesar que não é surpresa, né? Porque um pastor já estava falando desde a outra semana, disse: vai ter surpresa aí, né? Aí eu já fiquei com a antena ligada, disse: alguma coisa ele vai aprontar. Mas assim, pra mim, ontem eu estava conversando com o Gil ali fora, quando terminou tudo, para mim é motivo de alegria, porque eu tenho visto Deus fazer algumas coisas que Deus me mostrou lá em 2017, e eu estou vendo acontecendo agora para esse tempo. E aqui pela manhã, eu não sei se você estava nessa mesma sensibilidade que eu, mas se você observou, Deus estava curando esse povo. Deus estava curando a igreja, principalmente quem veio, né? Deus estava trazendo um tempo de cura. E bateu com a palavra que eu vou trazer hoje, né? Porque Deus me dá a palavra aqui, eu vou trazer uma palavra de um adorador que entrou em uma crise. Agora você vê que esse cara é um cara que era um adorador. E a gente aprendeu algumas coisas com ele aqui nessa manhã, que eu creio que a sua mente vai sair daqui um pouco mais pensativa de como você está adorando esse Deus, amém? Então, sem mais perca de tempo, irmão, vamos lá para o livro de Salmos. Salmos 73. Salmo 73. Amém? Todo mundo achou? Então vamos junto. Antes de eu ministrar, queria estar sendo liberando uma unção de alegria no seu coração, no coração de você que está nos assistindo. Que Deus abençoe tua casa poderosamente nessa manhã. E esse salmo vai dizer assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Está livre dos fardos de todos, e de todos não são atingidos por doenças, como os outros homens.
Por isso o orgulho lhe serve de colar, e ele lhes se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, e da sua mente transborda maquinação. Eles zombam e falam com más intenções, e a sua arrogância ameaça com opressão. Com a boca arroga-se os céus, e com a língua se apossa da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe a sua palavra até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadios, e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Até aí, irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui na Tua palavra, Senhor, que nesse momento eu possa diminuir, ó Pai, o Senhor crescer na minha vida. Fala aquilo que Te apraz nessa manhã. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente para analisar, ou quando a gente vai falar de Salmos, a primeira coisa que vem à nossa mente é o rei Davi. Porque o rei Davi foi um dos caras que escreveu bastante salmos. E geralmente as pessoas pensam que todos os salmos foram escritos por Davi. Mas quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que salmos também foi escrito por Salomão, foi escrito por Moisés e foi escrito por Asaf. E esse Salmo 73 que a gente acabou de ler aqui foi escrito por Asaf. Mas quem é Asaf, Diago? Asaf, ele é um adorador e um líder da adoração, sob o comando de Davi. E a gente quando eu fui parar para estudar algumas coisas sobre essa questão, eu fui entender que Asaf era um cara que ele conseguiu trazer uma certa dimensão diferenciada no louvor ou na adoração naquele tempo que era Israel. Ou seja, Israel era mais como se fosse um culto religioso, e Asaf era o cara que chegou lá para fazer o culto religioso se tornar um culto profético. Por quê, diácono? Porque a Bíblia vai deixar declarar, se você for estudar, que esse cara, quando ele chegava no culto, ele chegava com flautas, com alaúde, com símbolo, né? Quem já tocou percussão aqui sabe. Todos aqueles instrumentos que a galera que toca percussão chega ali fazendo aquela zoada toda e anima aquele povo. Esse era Asaf. Asaf, quando ele chegava no ambiente, ele trazia uma certa alegria, ele trazia um certo balanço, que não tinha quem tivesse no templo, que não tinha quem tivesse no culto, que não ficasse balançado, que não começasse a sentir a presença de Deus. Então esse era Asaf. E esse instrumento símbolo, né, ele traz no culto para o quê? Para que houvesse uma grande agitação naquele lugar. Então, Asaf era um cara que chegava no culto e transformava tudo aquilo ali. Lá em 1 Samuel, capítulo 4, no capítulo 4 a seguir, a Bíblia vai dizer que a arca, ela foi levada pelos filisteus. Só que a história diz que a arca não ficou lá. Por quê? Devido a o Deus que era e a fama que o Deus de Israel tinha pela presença da arca, os filisteus começaram a temer. Alguns historiadores vão dizer que alguns filisteus começaram a ter tumores. Então esses caras pegam essa arca e tiram de lá, né? E eles vão deixar essa arca onde, Diácono? Vai deixar lá em Kiriat Jerim. E essa arca vai parar, a gente sabe que vai parar lá na casa de Obed-edom. Só que, quando o rei Saul, ele assume o trono, a Bíblia vai dizer que 40 anos o povo ficou sem a arca. E 40 anos Saul não se importou em buscar a arca. Saul reinou, porém que ele não estava nem aí para buscar a arca. E de que forma estava esse povo? O povo está se sentindo angustiado pela falta da presença de Deus. Por quê? O que é que representava a arca? A arca representava a presença de Deus, representava a força de Israel, representava a esperança daquele povo. E aquele povo então estava vivendo com um rei que não estava se importando com isso aí. Eles estavam vivendo. Muitos diziam que estavam adorando a Deus, porém que eles não sentiam mais a presença de Deus. Vocês estão comigo? Então vamos lá.
Por quê? Porque esse povo ele entendia, irmão, que a arca, quando ela estava em Jerusalém, eles estavam com o quê? Vocês querem saber com o quê? Com Deus. O entendimento, a mentalidade desse povo de Israel, eles entendiam, se a arca de Deus ela está em Jerusalém, a presença de Deus está conosco. Então esses caras, esse povo, eles tinham uma força sobrenatural para fazer qualquer coisa, para vencer uma guerra, para vencer suas adversidades, suas tempestades, porque eles entendiam, Deus está conosco, pronto. Então eles tinham uma convicção. Então esse povo está vivendo aí, porém, morto, por quê? Não tinha arca. Então vamos lá. Sem a arca, eles estavam vivendo como mortos. Agora, quando Davi, ele assume o trono, ele decide no seu coração buscar a arca. E quando Davi ele vai buscar essa arca, diácono, o que é que promove em Israel? Vocês querem saber o quê? Um grande avivamento. Porque imagine 40 anos, irmãos, onde vocês estão, onde estava aquele povo morto espiritualmente, por mais que tivesse fé em Deus, por mais que tivesse fé em Yahvé, mas estavam mortos porque aquilo que era símbolo da fé deles, aquilo que era algo que trazia ali no ambiente e ativava a fé deles, não estava lá. Então quando Davi ele decide buscar essa arca, a Bíblia vai dizer que há um grande avivamento no meio desse povo. Por quê? Quando a arca está chegando, a Bíblia diz que Davi, ele não se contentou em ficar no trono. A Bíblia vai dizer que Davi, ele desce e se lança lá no meio do povão. Se lança lá no meio do povão, com uma estola sacerdotal, e baila no meio daquele povo. A Bíblia vai dizer que a sua esposa, a rainha ali, ela não entendeu. Mas Davi, ele sabia, ele disse, rapaz, a gente ficou 40 anos sem isso aqui. 40 anos sem a presença de Deus. E agora que ela está no ambiente, eu preciso me jogar. Só que diante de tudo isso aí, irmãos, não estou querendo falar de Davi, eu só estou querendo trazer para que vocês compreendam quem é Asaf. Então vamos lá. Mas quem é que estava promovendo, né? Um grande avivamento. Então, quem foi esse Asaf? E quem é que estava promovendo todo esse avivamento? Asaf. Se você for parar para analisar ou para estudar a história, você vai ver que no meio daquele povo ali, quando Davi está bailando, no meio do povão, onde a presença de Deus está naquele lugar, quem estava promovendo todo esse culto, quem estava ali como cabeça, quem estava ali como líder, era Asaf. Então vamos lá, mas quem era esse homem? Asaf, irmão, era um levita, né, da tribo de Levi. Ou seja, a tribo de Levi, ele era responsável pelo ministério do altar. Ou seja, era alguém separado por Deus. Foi a única tribo que, no momento em que esse Moisés sobe lá para pegar as tábuas da lei, e Arão faz um bezerro de ouro, essa foi a única tribo que não se corrompeu. Então, quando Moisés ele desce ali, ele diz assim, olha, e teve sentença, diácono? Não teve. Quando Moisés ele desce ali, ele diz assim, quem não é de Deus, passa para lá. Aqueles que é de Deus, passa para cá. A tribo de Levi está incluída. Toda a tribo de Levi passa para o lado de Moisés, e Moisés pega a espada e pau para dentro desse povo, que se corrompeu, que fez um bezerro de ouro, que adorou a outros deuses. E essa tribo de Levi ali, elas fazem isso segundo que Moisés acatou. Depois que termina tudo, Moisés libera uma palavra. Que palavra foi essa? Moisés libera uma palavra, ou seja, libera uma unção sobre esse povo. Moisés diz assim, ó, que o Deus libere uma bênção sobre vocês. Que bênção foi essa? Sobre essa tribo de Levi estava uma unção sacerdotal. Ou seja, se você nascia na tribo de Levi, se você era alguém que fazia parte da família da tribo de Levi, sobre você já tinha uma unção sacerdotal, ou seja, você era alguém que Deus ia usar, ou seja, no ministério da palavra, ou se fosse no ministério de louvor. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Outra coisa que a gente aprende aqui, irmão, em Números 3, versículo 21 a 23, em diante, vai dizer que a linhagem de Asaf era dessa tribo. Ou seja, Asaf fazia parte da tribo de Levi. E ele é gesonita, ou seja, é alguém responsável pelas toalhas, pelos véus, pelos adornos do templo. Era alguém que estava próximo do santuário de Deus, né? Então Asaf não era um adorador comum, era alguém que estava no altar e próximo do santuário de Deus. Ele cuidava das coisas mais santas que existia no templo. Esse era Asaf.
líder de adoração. Era um cara que o rei Davi, quando bateu os olhos, disse: esse cara eu vou separar para líder. Asaf aqui ainda não está como líder. Lá na frente Davi vai separar, mas ele já estava, Davi já olhava para ele, já via esse cara como líder. É como a mensagem que o pastor Jorge pregou ontem. Às vezes a gente não vê a gente lá na frente, mas Jesus já vê, porque Pedro ali se sentia como o quê? Como só um pescador comum. E Jesus já via Pedro como líder da igreja. Mas vamos voltar para Asaf. Então esse cara era o líder da adoração. Davi ele vai buscar a arca na casa de Obed-edom. No livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 16 em diante. E a Bíblia vai dizer que é Asaf que lidera esse movimento. No livro de Crônicas também, a Bíblia vai dizer que Asaf ele era um músico profissional. Mas ele ainda não era um líder. Asaf ele era um músico profissional, porém não era um líder. Só que quando Davi, ele bate o olho nesse cara e diz: vou te separar para líder. Por quê? O dom que Asaf tinha, aquilo que Deus derramou sobre a vida de Asaf, aquilo que Asaf já fazia naturalmente, ele pega aquilo ali agora e ele quer derramar em outras pessoas. Ele quer, como líder de louvor, e Davi já vendo isso, separando ele para a liderança, esse cara agora como um profissional da música, ele decide no coração dele, diz assim, ó, eu vou agora preparar outras pessoas, ou seja, aquilo que ele tinha, ele queria derramar em outros. É como está Gil aqui. Então, o que Deus deu para ele está agora fazendo outros. É como está Grace aqui na adoração, tá, Fran? Então, se eles entendem, quando eles começam a entender isso, quer fazer outros. Por quê? É como a gente tem aprendido aqui no discipulado. Um discípulo sempre faz um. Então, esse era Asaf. Por mais que ele ainda não tivesse na posição de liderança ainda, separado por Davi, mas esse cara tinha algo extraordinário. Vocês querem saber o quê? Não era posição, ele tinha disposição. E alguém que tem disposição é alguém que tem um coração ensinável. É alguém que tem um coração, como o pastor sempre fala aqui, é alguém que tem um coração disposto a servir. Esse era Asaf. Vocês estão aí, estão compreendendo comigo mais ou menos nessa noite? Então a gente vai compreender algumas coisas, que esse cara viveu esse ápice aqui de coisas, esse ápice de poder de Deus, só que Asaf entrou numa crise. Então lá no livro de Crônicas, irmãos, 29, versículo 30 a seguir, ele vai dizer que ele era um levita, profissional, e derrama coisas sobre o povo. Ou seja, só que Deus ele liberava profecias para esse homem chamado Asaf. Então, Asaf não era só um levita, Asaf era um levita e um profeta. Ou seja, no momento que Asaf estava no ambiente adorando a Deus, o céu se rasgava e Deus liberava algo dos céus para que Asaf pudesse liberar sobre a igreja. Olha a intensidade, irmão, que esse adorador vivia. Vocês estão comigo? Salomão, quando ele ergue o templo, quando ele faz ali o templo, a Bíblia vai dizer que quem Salomão chama para reger o coral nesse templo? Asaf. E a Bíblia diz que a glória de Deus fez o quê? Encheu aquele lugar. Então, por quê? Porque Asaf não era só um levita comum. Asaf era um tangedor. Ou seja, o que é um tangedor, diácono? É alguém que ele consegue atrair os céus para a terra. Ou seja, Asaf quando louvava, irmão, Asaf não louvava como eu, não louvava comum. Asaf louvava e a Bíblia disse que a presença de Deus, ela tomava o ambiente. Agora imagine o coração desse cara queimando, como era que ele não queimava por Deus quando ele estava no ambiente. Porque você acha que para Deus descer no ambiente, Deus vai descer para um coração que ele olha e não vê queimando por ele? Eu creio que não. Eu creio que Deus ele só se revela para aquele que está almejando ele. E Asaf era esse cara. Quando ele chegava no ambiente para louvar ali, a Bíblia diz que Deus ele tomava o ambiente e as pessoas eram tomadas. Então a presença de Deus ali era invadida. Então agora que eu já consegui atrair sua atenção, já consegui trazer quem é Asaf, já consegui trazer algumas coisas sobre esse adorador, bora comigo lá para o capítulo, vamos lá para o versículo 1, volta de novo comigo aí, em Salmo 73. Então Asaf vai começar dizendo assim, irmão, versículo 1, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Então, Asaf não consegue a gente parar para analisar, você já está vendo que Asaf começa a escrever esse capítulo aqui, Salmo 73, e Asaf já começa a demonstrar que ele está em crise, porque Asaf vivendo, um cara que está vivendo todo esse ápice de poder de Deus, um homem que consegue atrair os céus para o lugar, um homem que, aonde ele chegava, a glória de Deus era manifestada, e agora Asaf começa dizendo, Deus é bom para Israel, ele não deveria dizer, Deus é bom para mim? Então já começa a provar que esse cara está com uma crise.
Vocês estão comigo? E antes de eu falar dessa crise de Asaf, eu queria só falar do tema dessa manhã, que é vendo Deus como alguém injusto. Então a gente vai ver que na crise de Asaf, ele começa a olhar para Deus como um Deus injusto. E vou provar nessa manhã. Vamos lá. Então a primeira coisa que Asaf vê aqui é que Deus é justo para Israel. Ou seja, Deus é para Israel, não para mim. Vai comigo com o versículo 3. Ele vai dizer assim, ó. Por isso eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Então olha bem para cá, irmão. Quem aqui não já entrou na casa dos sonhos? Ou na casa de um colega, ou passou por lá porta e não desejou ou almejou de si no coração, Senhor, como eu queria ter uma casa dessa? Lá em casa tem uma arquiteta. Essa arquiteta, quando entra na casa, ela já entra assim, ela olha tudo, ela diz, isso aqui poderia ser assim. Ela diz, não, fica quieto, isso aí é a casa dos outros. Mas a arquiteta, meu irmão, é uma benção. Então assim, eu fico imaginando, imagine você agora, entrando na sua casa, ou na casa de um amigo, aquela casa dos sonhos que você imagina 3 quartos, quarto, aquele jardim, e você, nossa, Deus não poderia me dar uma dessa? Olha que Asaf está entrando nesse lugar, porque Asaf está olhando para a prosperidade do ímpio, e olhando para isso, ele está criando no coração dele uma inveja. Vamos lá? Ou quantas das vezes você não viu aquele carrão do ano passando? E você bateu os olhos assim e disse, eita glória. Eu lembro quando eu fui com meu pai para Santo Antônio pesquisar uns carros. Enquanto eu estava lá, irmãos, olhando uns carrinhos, tinha um amigo comigo e estava olhando lá uns carrinhos de 80 mil, de 100 mil. Eu disse, eita glória, quero chegar nesse nível. Vocês estão aí? Então assim, Asaf chega nesse ambiente, irmão, e ele está na crise. Deixa eu confessar o meu pecado. Esses dias eu venho do morro, e quando eu olho para o lado, né, porque a alma é terrível. A alma disse, olha para o lado. Aí quando eu olho para o lado, encontrei uma pessoa que eu conheço. Aí o ônibus parou bem no ponto da Lapa ali. E aí quando eu olho para o lado, estou indo lá, eu lá para baixo para buscar o meu golzinho 2003. Quando eu olho para o lado, tá o cara lá no Toro, 2020. Eu disse, eita Deus. Aí a alma gritou logo, né? Ainda mais que era vermelha, apesar que minha cor predileta é verde. Mas o vermelho é chamativo, sim ou não? Aí eu disse, eita Jesus. Só que aí o Espírito Santo disse logo, vai entrar na crise de Asaf, é? Eu disse, é verdade, deixa eu buscar meu gol, vamos embora. Mas que a alma gritou, irmão. Mas vamos lá, versículo 4, vai comigo aí. Asaf vai dizer assim, ó, eles não passam por sofrimento e têm o seu corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos e de todos não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha bem para cá. O que Asaf está querendo dizer para Deus é, esse povo aí do sextor, não é? Nenhuma dor de cabeça ele sente. Agora eu sou teu servo e vira e mexe, né? Aqui, não sei se alguém se lembra, irmão, aqui tinha uma praça chamada Praça do Corote. E ali tinha uma turma ali, que eu passava lá para aqueles caras ali, ainda tem? Eu passava lá para aqueles caras ali, porque era todo santo dia. E se você não viu os caras doentes, e os caras estavam lá pulando, estavam brincando, eu disse, rapaz, que situação, como é que os caras todo santo dia, nesse negócio aí, e não fica doente? Agora, olha para cá, irmão, o servo de Deus, ele vai pregar, é retaliação para todo lado, é dor de cabeça, é virose, pau quebra em casa, as coisas se desmoronam. Então Asaf está nesse lugar, Asaf está se vendo como esse lugar, diz, rapaz, como pode? O ímpio está aí, de boa, e nada acontece com esse povo. E eu sou teu servo, vira e mexe, acontece alguma coisa. Vocês estão se vendo aí nesse lugar? Então vai comigo aí para o versículo 7. Do seu íntimo brota maldade, e da sua mente transborda maquinação. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Então olha bem para cá. Asaf está resumindo isso aí, está dizendo assim, ó, eles se reúnem na laje para o churrasco só para falar das suas conquistas. E quem aqui já teve amigos que tem condição? Se você um dia já participou dessa roda, já sentou com eles para conversar, você vai ver que as conversas dessa galera só é de riqueza. Alguém vai falar, comprei um apartamento novo. O outro vai dizer, rapaz, comprei uma lanchinha ali. O outro vai dizer, passei a perna do meu sócio e consegui também a empresa. Você vai ver que eles só falam de bens materiais. Vocês estão aí? Então Asaf está olhando agora para esse cenário e vendo esse povo lá, e ele está dizendo, rapaz, como é que pode? O povo nem te serve, o povo está com o coração duro, o povo só fala nas coisas da terra e parece que tudo para eles dá certo. Então ele está olhando para ele e não está conseguindo enxergar que ele já é próximo. E ele agora está olhando para um Deus como um Deus, um injusto, com um olhar como se Deus fosse alguém injusto. Para dizer, não era essa prosperidade que essa galera está vivendo, não era para eu estar vivendo? Porque afinal de contas, eu estou na tua
casa, na tua presença. Sim ou não? Então Asaf está nessa crise. Vamos lá. Então a gente parou no versículo 7, né? Então ele está dizendo que esse povo é mau, mas eles têm tudo. Tudo que eles pensassem em tentar, eles conseguem construir. Ou seja, quem aqui já construiu, como eu, que ainda estou construindo, pense que luta e que perrengue para você conseguir terminar a sua casa. Aí, mas assim, a gente para analisar muitas das vezes. Aí você olha para o vizinho do lado e diz, rapaz, o cara já construiu um prédio, já está fazendo outro, e eu estou aqui tentando terminar o reboco na minha sala. Sim ou não? Mas você é servo. Vocês estão aí? Vamos lá. Vai comigo para o versículo 8. E ele diz assim, ó, e eles zombam, falam com más intenções, e com sua arrogância ameaçam com pressão. Com a boca arrogam-se os céus, e com a língua se apossam da terra. Então, olha bem para cá, irmão. Quando Asaf está falando isso aqui, ele está querendo dizer assim, ó, o olhar desviado, olha bem para cá, o olhar desviado daquilo que Deus te chamou para viver, faz você se revoltar contra a justiça de Deus, ou colocar, né, ela a dúvida. Então Asaf está vivendo isso. Então quando ele chega nesse versículo 9, ele está querendo dizer assim, ó, tudo que essa galera deseja, eles estão conseguindo. Tudo que eles almejam no coração dele, eles conseguem comprar. Tudo, diácono, tudo. Até aquilo que não está em posse. E vou provar. Quando Jezabel quis a vinha de Nabote, a Bíblia vai dizer que a posse dele estava à venda? Não. Mas vem cá, ela conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu, porque afinal de contas ela tinha recursos. Ela tinha influência. E a história vai dizer que ela maquina ali algo contra Nabote, para que viesse agora Nabote a ser morto e ela pudesse se apossar da vinha. Agora vem para cá, irmão. Trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas que têm poder aquisitivo, poder influenciador, não faz da mesma forma? Eu quero aquilo ali, eu quero. E ela consegue. Se ela tiver de passar por cima de alguém, ela vai passar, ela não está nem aí, porque ela quer. E ela vai usufruir. Até muitas vezes, você diz, rapaz, não está vendo não, mas eu quero. Ela vai tentar fazer de tudo para lhe aborrecer, lhe perseguir, até que você venda. Estão comigo? Então vamos lá. Olha se não é assim, irmão. Deixa eu dar mais outro dados aqui. Quantas vezes a gente não viu pessoas, muitas das vezes, querer algo do outro? E para ela conseguir se apossar, ela foi no vizinho do lado e disse, vizinho, eu acho que vocês vão entender o que eu estou querendo trazer aqui, vizinho. Vou estar lhe pagando aqui para que você faça uma receita, porque eu estou querendo a posse disso aqui. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Foi no vizinho do lado fazer uma receita. E o vizinho tem que fazer. Quantos casamentos não foi destruído porque alguém olhou para aquela mulher e disse, eu quero aquela mulher para mim. E aí foi no vizinho do lado para fazer uma receita. Ou eu quero aquele homem para mim. E fez uma receita com o vizinho do lado para poder se apossar. E se apossou. Vocês estão aí? Então Asaf está olhando para essa galera, irmão. E está entrando em crise. Vai comigo agora para o versículo 12. O versículo 12 diz assim, ó. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumentam as suas riquezas. Então, eu paro para analisar e vejo Asaf entrando na loja ali, né? Talvez Asaf entrando numa loja de carro. E aí está lá analisando aquele carro ali, e daqui a pouco chega um ímpio. Chega alguém que não acredita em Deus. E diz assim, vou levar. E Asaf está do lado, irmão, analisando, pensando a Deus, quando é que ele vai poder comprar um carro desse? Ele diz assim, vou levar. Só que essa pessoa olha assim para o vendedor e diz, mas o senhor não quer saber do preço não? Meu jovem, só pergunta o preço de uma coisa, quem não tem dinheiro para pagar. Imagina agora, irmão, Asaf do lado, eu acho que matou Asaf. Asaf está ali, rapaz, está aqui pensando, quando é que eu vou ter um, esse abençoado, e disse que não quer nem saber o preço? Olha se não é assim. Vocês estão aí? Então olha bem para cá, irmão. Quantas das vezes você não entrou naquela loja? Alguma coisa lhe atraiu e você disse, rapaz, vou entrar aqui, mas você não estava com dinheiro. E você está ali pensando, pô, moço, será que não divide isso aqui em 12, 15 vezes sem juros esse negócio aí não? E alguém entrou lá, com a bolsinha do lado e pagou à vista. E você ficou olhando assim, dá aquela olhadinha. Talvez você não disse nada, mas o seu coração, tenho certeza que você pensou alguma coisa. Amém? Então vamos lá. Então Asaf está nessa crise. Então com todo amor, com todo carinho, eu quero que você olhe agora para o irmão do celular e diga assim, ó, você é parente de Asaf?
Porque será, irmão, que só Asaf entrou nessa crise? Só Asaf pensou dessas coisas? Eu creio que não. Eu creio que você que está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo, em algum momento você entrou nessa crise também. Porque você para pensar, Senhor, eu estou na tua casa, sou teu servo, eu procuro me alinhar, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tento estar todos os dias nos cultos. E por que eu não estou prosperando? Porque eu não estou, muitas das vezes, conquistando algo. E quando a gente para ver, você já é próximo. E vou provar. Só que a grande questão é que nossos olhos começam a se desviar daquilo que Deus chamou de para viver. E a gente começa a olhar para Deus agora como um Deus injusto. Vamos lá? Então, olha bem para cá, irmão. Porque assim, ó, quando a gente para analisar isso aqui, eu não estou falando de alguém que está desviado, de alguém que não está indo para o culto, de alguém que não consegue atrair a presença de Deus. Eu estou falando de um homem que, quando ele louvava, a presença de Deus era tomada no ambiente. Vocês estão aí? Só que, de alguma forma, Asaf agora ele entra nessa crise. Ou seja, ele começa a tirar os olhos daquilo que ele estava vivendo em Deus e começa a olhar para as coisas da terra, para as coisas que a galera do mundo estava vivendo. Então, enquanto ele estava olhando para a prosperidade do ímpio, ele não conseguia ver que ele já era próspero. Enquanto ele estava olhando para a prosperidade do ímpio, ele não conseguia ver que ele já era próspero. Vocês estão aí? Então, você já é próspero, irmão. Você já é próspero. Só que, para você usufruir dessa prosperidade, muitas vezes você vai ser preciso ser lapidado por Deus. Vamos lá? Porque o que você está carregando, ela tem o poder de tocar onde o dinheiro não toca. E vamos lá, vou provar. Quantos milionários estão aí, cheios do dinheiro, mas muitas das vezes o dinheiro dele não consegue curar o câncer que ele está. Mas aquilo que você carrega, se Deus falar com você e dizer, meu filho, toca lá, essa pessoa é curada? É curada. Quantas pessoas muitas das vezes, irmão, não estão lá, como o pastor fala, no divã, gastando R$100, R$200 por uma sessão. E muitas das vezes, quando você pergunta, essa pessoa já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos se consultando com um psicólogo e não consegue resolver. E o que você carrega, muitas das vezes uma palavra que você libera, consegue desencadear a vida dessa pessoa todinha. Vocês estão aí? E vou provar, por quê? Muitas das vezes a palavra que você vai liberar, no momento ali, o Espírito Santo vai te soprar e mostrar a vida dela todinha. Pode mostrar essa pessoa lá quando ela tinha 10 anos, quando ela tinha 12, e uma palavra trouxe um trauma para ela, que esse trauma conseguiu respingar até na vida adulta dela. E olha se não é assim, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus se encontra com Natanael, o que foi que Jesus falou para Natanael? Natanael, tu és um judeu que não é dolo, e eu te vi você debaixo da onde? Da figueira. Mas quando a gente para estudar isso aqui, meu pai já trouxe esse estudo, quando você vai ver, Natanael, irmão, quando estava lá na figueira, não foi Natanael já grande, Natanael estava pequeno, e o que tinha acontecido na vida de Natanael, quando Jesus ali libera, ele olha para Jesus e diz, tu és um profeta, porque Jesus, ele não sabia que Jesus era Jesus, filho de Deus. Jesus é um cara que está se apresentando para ele, prazer, mas te vi debaixo da figueira. Natanael, opa, então imagine aí agora, você já é próximo daquilo que você carrega. Então, Asaf, ele tinha algo sobrenatural com ele. Por quê? Porque aquilo que Asaf carregava, libertava as pessoas, curava as pessoas, aonde ele entrava, pessoas eram libertas. Só que Asaf deixa de olhar para tudo isso aí e começa a olhar, mas o ímpio está com moto, o cara está lá com 2, 3 apartamentos, o cara está lá, Senhor, não dá, eu estou andando com o Senhor, e parece que Asaf está entrando nessa crise. E o resultado disso é que está começando a culpar Deus, ou ver Deus como um Deus injusto. E quantas vezes a gente não age assim com Deus, irmão? A gente está vivendo com Deus tantas coisas extraordinárias, mas muitas das vezes a gente só está conseguindo olhar para Deus com aquilo que a gente almejava. Senhor, mas o Senhor sabe que eu almejava aquela moto, o Senhor sabe que eu almejava aquele carro, o Senhor sabe que eu queria casar. Mas e aí? E o que você está vivendo em Deus? O que você carrega hoje? Aonde você chega, no ambiente que você chega, você é mais o mesmo? As pessoas que já encostou em você, quantas chaves você já conseguiu desencadear nessas pessoas? Então, olha a prosperidade que tem dentro de você, irmão, mas quando a gente começa a tirar nossos olhos disso aí, a gente olha para Deus como um Deus injusto. E essa é a crise que Asaf está. Vai comigo aí para o versículo 13. E ele vai dizer assim, ó, certamente foi inútil manter puro meu coração e lavar as mãos na inocência. Em outras palavras, Asaf está dizendo assim, ó, eu não roubo, não faço falcatrua, mas eu também não enriqueço.
Aí ele vai dizer assim, foi uma boa escolha eu aceitar Jesus, porque parece que quando eu estava no mundo, tudo que eu fazia parece que era muito mais rápido. Agora eu estou andando com Jesus, que luta para eu conseguir conquistar as coisas. Será que só Asaf falou essa frase, irmão? Será que você também já falou essa frase? Quantas pessoas não já falou isso aí? Jesus, parece que quando eu estava no mundão, tudo dava certo. Hoje, aceitei o Senhor, é uma luta para conseguir as coisas. Vocês estão comigo? Vamos lá. Se você nunca pensou nisso, então eu posso dizer a você que você é crente, amém? Só que Asaf estava nesse lugar. Versículo 15. Versículo 15 vai dizer assim, ó. Se eu tivesse dito, falaria isso, falarei como eles. Se eu tivesse dito, falarei como eles, e teria traído teus filhos. Esses filhos aqui, irmão, quando Asaf está falando daquela galera que era liderado por ele. Era alguém também que estava no templo com ele. Então Asaf, olha, agora está falando para Deus, se eu me colocasse no lugar dessa galera ímpia aí, eu também ia estar respingando o meu coração sobre os filhos. Por quê? Quem olhava para Asaf, pensava que Asaf estava nessa crise? Claro que não. Imagina um cara que quando tocava, a glória de Deus descia no ambiente, as pessoas eram tocadas. Você acha que quem olhava para Asaf estava vendo Asaf nessa crise? Eu acredito que não. Mas aí o que Asaf fazia? Ele colocava no seu coração. E quer uma senha nessa manhã? Quer uma senha nessa manhã? Observa muitas das vezes quando você... Jesus abençoe. Observa muitas das vezes quando você termina o culto e você vê que aquele irmão que você procura, o irmão já parecendo um ninja, né? Como meu pai fala aqui, que joga aquela bola de fumaça e desaparece. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes aquilo que estava vivendo antes não está mais. Aquilo que os olhos dele estavam fixados não está mais. Então ele quer fazer de tudo para estar ali no ambiente só e cair fora, porque ele sabe, se ficar, alguém vai te perguntar, como que você está? O que você está vivendo em Deus? E vai puxar o quê? Uma conversa. E ele vai ter que muitas das vezes revelar o seu coração. Vocês estão comigo? Porque, irmão, quando os olhos estão fixos no que Deus chamou para viver, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que isso aqui não acontece aqui nessa igreja, não. Quando os olhos estão fixos naquilo que Deus chamou você para viver, você vai ver que a porta da igreja parece um grude. Alguém está querendo fechar a igreja, acabou o culto, dá para ir para casa. Mas você vê que na porta da igreja os irmãos ficam parecendo que é um imã. Graças a Deus que aqui nessa igreja não acontece isso, amém? É só na igreja do lado. Vocês estão aí? Então Asaf estava naquele lugar, olhando para dizendo assim, ó, Senhor, eu estou aqui só por obrigação. Eu quero que termine as coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que louvar ali, então quero cair logo fora, porque eu não quero revelar o meu coração para meus irmãos. Eu não quero que as pessoas que olhavam o Asaf, que é onde chegava a atrair a presença de Deus, tá agora com os olhos nas coisas do mundo, nas coisas que os ímpios estão vivendo lá e está me gerando uma inveja. Eu quero cair fora logo para as pessoas não rever e revelar o meu coração. E quantas pessoas muitas das vezes não estão num ambiente como esse que elas estão assim? Você vê que eram aquelas pessoas fervorosas em Deus, era alguém que tudo que se lançava no ministério se lançava, estava se deliciando com tudo, mas começou a tirar os seus olhos desse lugar. Começou a olhar para não, eu tenho que fazer minhas coisas, tenho que resolver minhas coisas. Não é que você não tem que fazer, irmão. Claro que a gente tem que fazer. Deus, quem mais quer que a gente conquiste é Deus. Mas o grande problema é, quando a gente tira os olhos daquilo que Ele nos chamou para viver, começa a botar mais nossos olhos nas coisas que a gente quer conquistar, a gente começa a perder essa essência e começa a olhar para Deus como um Deus injusto. Isso faz você agora não mais querer viver aquilo que você estava vivendo. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então, quando os olhos estão fixos no que Deus chamou você para viver, você consegue fluir. Vai comigo agora para o versículo 21 e 22, olha comigo aí. O que Asaf vai dizer? Versículo 21, ele vai dizer assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Quando meu coração estava em amargura, no meu íntimo eu sentia inveja. Então, a hora que Asaf, ele começa agora a colocar o coração dele para fora. Inveja de quê, irmão? Inveja de... Essa inveja, ela tem o poder, né, de cegar, e isso atrai doenças. Ou seja, a inveja, ela tem o poder de cegar e isso atrai doenças. Não só doenças físicas, como doenças espirituais.
Você vai ver que muitas das vezes pessoas no nível que ela estava, e hoje o nível que ela está, porque ela está com inveja de alguém. Daqui a pouco ela está sentindo dores, porque a opressão está ali, porque ela começa a sentir angústia. Olha assim, tem irmãos que ele não consegue se alegrar quando o irmão recebe uma bênção, mas ele sente uma inveja. Por quê? Ele queria aquilo que o irmão está vivendo. E isso vai começando a gerar dentro dele doenças. Então Asaf está dizendo, eu comecei a ficar doente, ficar adoecido por dentro. Para quem eu era, porque eu comecei a criar dentro do meu coração uma inveja. Então, olha para cá, você acha que o culto era o mesmo quando Asaf estava nesse lugar? Eu acredito que não. Porque, por mais que ele estivesse na função, por mais que ele estivesse ali ainda como líder do louvor, mas ele não estava conseguindo mais liberar algo poderoso naquele ambiente. Por quê? Ele não estava conseguindo fixar seus olhos para estar sensível diante daquilo que Deus estava liberando, para ele liberar também sobre a vida das pessoas. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então Asaf ele continua no cargo só por obrigação. Porque quando a visão ela é ofuscada pela inveja, né, e pela prosperidade do ímpio, tudo que você vai fazer para o reino de Deus vai gerar peso. E olha assim, assim, quando as pessoas já estão ofuscadas a visão, tudo que for liberado para ela fazer para o reino de Deus vai gerar peso. Eu não posso, eu não consigo, se eu tirar vai fazer falta. Por quê? Porque os seus olhos agora estão ofuscados. Não está mais na mesma visão que estava antes. Então vamos lá. Porque as coisas antes atraía ela, né? Ou atraía você. E em tudo você queria estar inserido. Você não perdia nada. Porque o interesse, né, era estar inserido nessas coisas. Agora, quando você sai desse lugar, tudo que fala do reino de Deus lhe ofende. Olha assim, assim. Quando os seus olhos saem desse lugar, se tudo que fala para o reino de Deus não lhe ofende. Ah, o pastor vai pedir segunda oferta de novo, né? Ofende, porque não está entendendo que aquilo ali não é para questão de igreja nem para pastor, mas é para estar inserido no reino de Deus, para que pessoas sejam abençoadas. Vocês estão nesse lugar? Tem pessoas aí? Então Asaf, irmão, está nesse lugar, irmão. E Asaf está nessa crise. Só que a teologia da prosperidade, infelizmente, ela falou muito de vitória, de milagres, de chave de vitória, de chave de milagre, de chave de bênção. E as pessoas começaram a vir para Jesus, ou começou a vir para Deus, com essa mentalidade. Só que quando a gente para analisar e quando a gente para caminhar com Jesus, você vai começar a compreender que a vitória do crente, ela vem com muito esforço. Toda a vitória que você teve, se você parar para pensar, ou para analisar, ou para fazer uma análise da sua vida, você vai ver que tudo que você conquistou foi com muito esforço. Amém? Vai comigo agora para o versículo 17. Que agora no versículo 17 aqui, Asaf começa a pegar uma chave de entendimento. E ele vai dizer assim, ó: até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Então até então, irmão, Asaf estava nessa crise. Um cara que estava vivendo tantas coisas em Deus, porém estava em crise. Só que quando ele entra no santuário ali, ele começa a compreender algo interessante. Ele vai dizer, ou seja, ele volta, né? Quando ele voltou os olhos para o lugar secreto, para o lugar de intimidade, só aí ele começou a entender. Então entenda uma coisa nessa manhã: enquanto você não voltar os seus olhos para o lugar de intimidade, para o lugar secreto, para estar fixado naquilo que Deus te chamou para viver, naquilo que você vivia, cá quando você aceitou Ele, como o pastor pregou aqui na mensagem, primeira mensagem, que ele falou da questão do primeiro amor, que quem era você quando você estava vivendo esse primeiro amor? Como é que você atraía os céus? Você largava tudo para você estar onde? No secreto. Então, enquanto os olhos de Asaf não entendeu isso aí, para ele voltar para esse lugar, ele não compreendeu. E vai comigo para o versículo 18, que Deus começa agora a revelar a ele a situação dessa galera. Ele vai dizer assim, ó: certamente eu os ponho em terreno escorregadios e os faço cair em ruína. Ou seja, Deus está falando para Asaf aqui que as coisas que essa galera muitas vezes elas constroem, elas não estão construídas em uma rocha sólida. A qualquer momento pode escorregar das suas mãos. E olha assim. Por quê? Porque a segurança deles está nessas coisas. Olha comigo aí o versículo 19. Vai dizer assim, ó: como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Pega essa parte primeira, essa parte A. Esse de repente aqui é quando muitas das vezes aqueles amigos, tanto que dizia que estava com você batendo no seu ombro, você perde. Por quê? Porque acabou o dinheiro. Esse de repente aqui, que Deus está querendo trazer aqui, é quando muitas das vezes um familiar seu bem chegado falece, ou quando aquela empresa que tanta pessoa estava ali investindo, ela vê tudo aquilo ali desmoronar.
E a prova disso aí ficou a pandemia. Quantas pessoas que investiu pesado, mas a pandemia veio e fez... E agora, onde é que ficou a estrutura desse povo? Por quê? O relato vai dizer, ou a pesquisa vai dizer, que alguns entraram em depressão, outros se mataram. Por quê? Porque a sua segurança, aquilo que eles estavam se agarrados, a sua esperança, a sua força, estava nessas coisas. Estava no dinheiro, e estava nos seus bens materiais que eles tinham. Então Deus começa a mostrar para Asaf: ei, velho, sai desse lugar, para de ter inveja de pessoas que estão carregando coisas que a qualquer momento pode escapar da mão deles, porque são passageiras. O que você carrega, o que você tem, aquilo que eu já liberei sobre a sua vida é eterno. Ninguém pode roubar, nem a traça pode comer, nem o ladrão pode tirar de você. Então Deus começa a mostrar a Asaf: volta para o lugar. Porque, irmão, o dia mal, ele chega para todos. E, infelizmente, essas pessoas que estão agarradas nessas coisas, quando o dia mal chega, elas entram no casulo, elas entram no parafuso, elas ficam na caverna, porque verdadeiramente elas não têm Deus dentro delas para poder se agarrar. Vocês estão aí? E olha comigo esse mesmo versículo, a parte B. O que é que vai dizer aí? Ele vai dizer assim, ó: como são destruídos de repente, completamente são tomados de quê? De pavor. Ou seja, depressão, suicídio, isolamento. Por quê? Porque as suas forças, a sua esperança está em tudo isso. Então, quando eles se vê sem nada disso aí, eles ficam apavorados, porque não tem mais no que se agarrar. Se agarrava nessas coisas, perdeu, não tem no que se agarrar. Onde Deus está querendo trazer para Asaf é: por mais que você não esteja ainda o carro que você quer, a moto que você quer, as coisas que você quer conquistar, mas olha que no momento da sua tempestade, olha no momento que você está passando por aflição, se você não tem que se agarrar, se você não tem a mim para você se agarrar, quando você se agarra a mim, você pega na minha mão, você tem força para continuar. Então Deus está trazendo isso aí para Asaf, irmão. Então você que está aqui nessa manhã, você precisa compreender nessa manhã, né? Como é que está a tua adoração e como é que está o teu olhar voltado para Deus. Porque muitas das vezes você está como Asaf, num ambiente como esse, num ambiente de adoração, num ambiente onde a glória de Deus desce, num ambiente onde você vê Deus fazer coisas sobrenaturais, mas muitas das vezes o seu olhar está voltado mais para as coisas lá de fora que você quer tanto conquistar, e você não está conseguindo entender que aquilo que você carrega é muito mais poderoso do que isso. É como meu pai sempre fala: você já é próximo, irmão, em todas as áreas. A grande questão é, Deus primeiro, Ele quer sondar corações. Deus, Ele não vai dar nada para mim, para você, se eu e você ainda não estiver preparado para saber administrar. Vai comigo aí para o versículo 22. Eu já estou finalizando. Ele vai dizer assim, ó, versículo 22. E ele vai dizer: eu agia como um insensato, como um ignorante, e a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ou seja, enquanto Asaf estava só olhando para as coisas que ele queria conquistar, ele estava como um verdadeiro cavalo, trazendo assim a palavra mais popular. Por quê? Era alguém que estava num ambiente, e se alguém muitas das vezes tocasse em algo do reino de Deus, ele já soltava com patada. Eu sei disso aí. Meu filho, você precisa voltar para esse lugar. Ah, só futuca a mim, só me confronta a mim. Por quê? Porque eu não estava mais conseguindo olhar para o alvo que ele estava antes. Porque quando você está no alvo que você está antes, irmão, com os seus olhos fixados em Jesus, ainda que você receba uma palavra de confronto, você vai dizer: se é para o reino de Deus, se é para eu crescer, se é para eu fluir naquilo que Deus me chamou para viver, você não vai tomar como uma ofensa. Vocês estão aí? Paulo vai dizer assim, ó, que existe uma guerra entre a alma e o espírito, porque o tempo todo o espírito quer estar fixado nos olhos em Jesus, naquilo que Ele me chamou para viver, mas a minha alma, o tempo todo, ela quer me dar 1-0, porque infelizmente a gente ainda, por mais que a gente saiba que a gente é para a glória, mas a gente ainda vive nesse mundo, e todos os dias nossos olhos contemplam coisas que nossa alma almeja. Amém? Vai comigo para o versículo 28 aí para finalizar, irmãos. Olha o que Asaf vai dizer aí, que ele vai começar a compreender. Mas para mim, bom é estar perto de Deus, filho do soberano, Senhor meu e refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Então Asaf entendeu uma coisa: ele precisava estar perto de quem? De Deus, buscando refúgio em Deus. Então nessa manhã a gente precisa compreender uma coisa, irmão. Por mais que seus olhos contemplem coisas, por mais que sua alma almeje coisas, o seu refúgio tem que estar nele. Porque se seus olhos não estiverem fixados nele, daqui a pouco você vai começar a sair daquilo que Ele te mostrou para viver, você vai começar a olhar para Deus como um Deus injusto. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23, eu quero que vocês abram comigo aí.
Mateus 6, 22 e 23. Amém? Então vamos junto. E vai dizer assim, ó: os seus olhos são as candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Porque tanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda treva vocês são. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, irmão: se você está andando comigo, mas os seus olhos só estão fixados nas coisas do mundo, você vai ser trevas. Uma hora você vai estar olhando para mim e você vai estar como alguém e vai estar me vendo como um Deus injusto. Por quê? Aquilo que está mais no seu coração não está mais fixado com os olhos em mim. É o que Asaf estava vivendo. Por quê, irmão? Bora olhar para cá. Como é que um homem que atraía tanta glória de Deus deixou essa crise entrar no coração dele? Eu não estou falando de alguém que estava desviado, de alguém que não ia mais para o culto, de alguém que estava bicudinho com o pastor dele. Eu estou dizendo de alguém que era um líder de adoração e que conseguia atrair a presença de Deus. Agora o cara olha para Deus e diz assim: oh, não, Deus é injusto comigo. Ah, Deus, como eu perdi isso aqui? Como o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Se eu te sirvo tanto, se eu faço tanto pelo teu reino. Essa era a crise de Asaf, irmão. E talvez seja a crise de alguns aqui nesses dias, nessa manhã. Porque talvez a gente esteja servindo tanto a Deus, mas vira e mexe, nossos olhos conseguem sair do foco dele para ir para as coisas. E quando sai, a gente, por não conseguir conquistar logo, a gente olha para Deus como um Deus injusto. Vocês estão aí? Então nessa manhã, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E quando o meu pai estava ministrando aqui, os meninos os louvores que foram ministrados aqui, estava batendo com isso aqui que eu ia trazer nessa manhã. E eu ali meu coração falando com Deus, eu disse: Senhor, muito obrigado por isso aqui. Quando eu vi Deus curando aqui a igreja nessa manhã, e Deus está me trazendo lá atrás, né, alguns anos atrás, e eu fui começando a compreender. E eu quero dizer aos meus pais espirituais que eu amo vocês. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês, porque são dias que Deus ele tem me moído. Deus ele tem me moído. Porque quando a gente para analisar, irmãos, para ver essa estação que Deus está fazendo aqui, uma estação de maturidade, uma estação de entendimento, uma estação que a gente precisa compreender e não perder os olhos desse lugar. Porque eu creio que Deus ele vai curar muitas pessoas aqui. E assim, não curar por curar. Curar para que vocês vivam aquilo que Ele chamou para viver. Então Asaf compreendeu. Ele vai dizer assim: eu quase me desviei no início desse capítulo. Mas ele vai compreender uma coisa: preciso voltar para o lugar. No 28 ele compreendeu. Ele disse: preciso voltar para o lugar. Então, por mais que Asaf aqui, ele olhou para as coisas que tirou ele desse foco, ele volta novamente o foco para os olhos em Deus. E diz: Senhor, preciso voltar para esse lugar. Então você que está aqui nessa manhã, irmão, você precisa se olhar para dentro de você e se perguntar: aonde realmente eu estou em Deus? Será que só pelo simples fato de você estar batendo ponto na casa do Senhor, você está com os olhos fixados nele? Você está conseguindo ver Ele como um Deus justo na sua vida, mesmo nas lutas, nas coisas que você está passando? Ou será que você está entrando na mesma crise que Asaf? Ah, Senhor, mas aquilo que eu queria não saiu ainda, né? O Senhor sabe que aquilo que eu queria conquistar ainda não aconteceu. Mas, irmãos, independente de que você conquistou ou deixou de conquistar ainda, porque eu creio que é só um tempo para que Deus faça acontecer, como você está vendo Ele? Será que você está vendo Ele como um Deus que, por mais que você passe por lutas, por situações, por tempestades, Ele continua sendo o seu Deus, que você vai estar agarrado na mão dEle? Ou será que você está vendo Ele como um Deus injusto, pelo fato das coisas que você não está conseguindo viver como você queria? Então é amanhã que a gente precisa sair daqui pensativo, irmãos. Porque senão a gente vai estar como esse homem chamado Asaf. Um homem que era um tangedor da glória de Deus, mas um homem que deixou a crise dominar ele. E não era qualquer pessoa. Eu paro para estudar. Quando eu fui estudar algumas coisas desse homem aqui, eu disse: cara, esse cara viveu tudo isso aqui. E outra coisa que eu vou me atrever a falar aqui: o rei Davi não foi quem foi se não tivesse Asaf do lado dele. Porque assim, pense aí. O rei daqui era o rei Davi. Era alguém que a Bíblia vai dizer que era segundo o coração de Deus. Você acha que quando Davi ele olha para Asaf e ele não vê a mesma coisa no coração de Asaf? Por que aquele tanto quis Asaf do lado dele? Porque ele olha para o coração de Asaf e diz: cara, Asaf ele não está aqui no Efraim hoje, amém, irmãos? Mas era um cara que tinha uma adoração em chamas. Porque como eu falei no início, Deus ele não desce com fogo, com glória, para quem ele olha para o coração e não vê isso aí.
Então, como é que Asaf conseguia atrair tanta glória de Deus, ao ponto de Salomão dizer que o templo ali ficou cheio, que as pessoas que estavam fora não conseguiam mais entrar? Vocês estão comigo? Então, essa é a mensagem dessa manhã. Vou passar para o pastor, porque nessa manhã o meu paizão vai estar com o estreito aqui. Vai. Ele me botou no estreito, eu botei ele no estreito também hoje. Enquanto o louvor vai estar aqui, irmãos, louvando, você vai colocar a mão no seu coração e você vai começar a se perguntar para Deus: como é, Senhor, que eu estou lhe vendo? Será que eu estou conseguindo ver o Senhor realmente como um Deus justo, diante da situação que eu estou passando? Ou estou vendo o Senhor como um Deus injusto? Será que eu estou nessa crise de Asaf por algumas coisas que eu não conquistei? Ou por algumas coisas que estão acontecendo comigo? E enquanto você vai colocar a mão no seu coração, o meu pai vai estar orando pela sua vida. Porque se você, porventura, irmão, está lá nesse lugar, o Espírito Santo vai começar a te lembrar quem era você há alguns anos atrás. Quem era você quando você levantou a mão para citar Ele? Quem era você quando você estava conseguindo atrair a glória dEle? E quem é você hoje? Amém? Então, fique de pé, vamos adorar o Senhor e continue o Espírito, porque eu creio que Deus Ele quer curar a igreja dessa manhã. Ele já está curando, né?